da área de cultura do patrimônio da humanidade, né? Em que a gente colocou Paraty na lista do Unesco como patrimônio misto. O primeiro sítio misto do Brasil, tá? Porque ensinou muito a gente a lidar com essas questões do patrimônio do sistema cultural, não só o objeto, a casa, o caminho, a manifestação cultural, mas entender que tudo é um sistema. Foi assim que a gente conseguiu, até tentar várias vezes Paraty, de fato levou, uns 20 anos não conseguimos mais muito Paraty, até que a gente entendesse que o patrimônio cultural é sistema, e é assim que eu deixo o quê? Que a gente vê o patrimônio como sistema. É um sistema que nasce de um lugar que estabelece relações próprias e particulares de determinado lugar. Tá? E é assim que a gente tem que ter o patrimônio cultural de Cunha e o caminho do ouro, né? Bom, então, como eu falei, isso aqui é uma continuidade do trabalho que a gente fez. A gente estudou esse caminho do ouro a partir de Paraty, durante anos também, e a gente pode contar um pouquinho a história do caminho do ouro, além do ouro, que eu acho que é interessante. O caminho do ouro, o antigo caminho do ouro de Paulista, ele é a continuidade do caminho do ouro de Paraty. Tá? Esse caminho do ouro de Paraty, antes desse caminho do ouro, ele é o famoso caminho Guaianá, caminho dos indígenas de Guaianá. Quando o Silésio falou justamente que a Lia identifica a subida, a primeira vez que se teve esse caminho 1596 para os portugueses, daqui para 1596, 1597, 98, que é um caminho difícil, tá? Esse é feito a pé naquele momento, seguindo justamente o caminho Guaianá. Por quê? Porque tinha acabado de acabar a Confederação dos Tamoios, então os Tamoios ainda faziam incursões na costa e havia expressões de vingança. Então os Guaianás subiam em busca dos Tamoios que estavam refugiados na Serra do Mar da Mantiqueira. Então esse caminho, se você contar ele tem milhares de anos. Sabe? Na verdade ele tem uma origem indefinida. A gente que atribui esse caminho, isso foi visto por um dossiê de Paraty e Patrimônio Cultural, como um antigo caminho de fauna e megafauna, que descia a Serra do Mar através de determinados vales. Tá? Então, Bocaina sempre tem vales. O caminho do Piriquins e outro vale do Guatão. Aquele caminho de Laguna, outro vale. Então, determinados caminhos ficaram perto. O único que a gente tem identificado, que eu conheça, no seu antigo traçado, é esse Paraty da Baté. Todos os outros desapareceram. Ele tentou identificar o caminho do Miriquim, do Guatão, ele desapareceu totalmente. Esse aqui não, esse permaneceu. Então, até eu falo que o melhor monumento das relações entre as diversas etnias do Brasil está representado nesse caminho de Cunha, Paraty, Cunha e Taubaté, que é o que ficou. Aqui atravessavam os indígenas, depois vieram os portugueses, e assim vai, fazendo com que esse caminho fosse o principal caminho que se tornou o caminho do ouro por isso mesmo. Tá? Outra história. Esse caminho então foi trilhado em 1596, 97. Até que existe um livro a respeito, que é curioso, é do Anthony Knibet, que era um pirata. Ele foi capturado por portugueses, fugiu várias vezes, aprendeu morou dos Tupinambás, então virou uma espécie de guia e ele vai nessa expedição em 1596 e 97. Tá? Esse caminho depois fecha, porque não tinha muito interesse. O vale estava começando a ser povoado quando ele sai de 17. Esse caminho ele fica sem muita função. Quando o Salvador Coelho Saguinevich, já em 1657, ele vai, o pessoal chama de restaurar Angola, ou seja, conquistar Angola dos holandeses, ele manda reabrir esse caminho. Ele manda reabrir esse caminho, porque estava começando a haver aumento na produção de ouro no Brasil. Tribuí, que vai dar o Ouro Preto, é em 1698, 97, 98. Então esse caminho reassume uma enorme importância para a colônia portuguesa, tá? A colônia do Brasil, que seria a colônia portuguesa. Então esse caminho é uma longa história, uma outra história.
Ele, em 1702, se torna Estrada Real. Em 1710, ele dá uma fechadinha, o pessoal fecha ele. Por quê? Porque havia muito contrabando por esse caminho. E não era um caminho tão prático, porque ele descia até Paraty. E Paraty tinha problema de pirataria com Paraty e o Rio. Então se começa a trabalhar num caminho novo, que sairia do Rio direto para Minas. Só que a pressão desse caminho para os comerciantes que já havia para a abertura do caminho, mas que em 1715 seja até aberto. Então ele passa a ser um caminho de subida da serra. Descia por Paraty, subia para o caminho, descia para o caminho novo, e não havia esse circuito dentro da colônia portuguesa. Então havia quase um triângulo. Você saía do Rio, Paraty subia para Tricuí, você descia para Rio de Janeiro, do Rio de Janeiro para Paraty, fazia esse circuito que dava vida ao sudeste do Brasil. E dali segue depois para Diamantina, chegando a Goiás. Então, a partir desse triângulo, toda essa parte da penetração do centro do Brasil parte desse triângulo aqui, que vai se expandindo atrás de minérios, pedras, toda a coisa. É importante falar também dos escravizados, obviamente, porque quando você tem a restauração de Angola, você retoma o ciclo escravagista a partir de Angola. Então esse caminho serve muito para esse caminho, para esse aqui também, porque é interessante a gente buscar aqui na região sítios quilombolas, sítios fazendas, senzalas e tal, que vão dar essa diversidade que esse caminho representa, além dos indígenas, obviamente. Até tem lá em Taubaté, tem uma pedra guardada numa Santa Casa, sei lá o que é aquilo, que diz que é o ponto de encontro dos indígenas do litoral com os indígenas do sertão. Tiraram a pedra e botaram lá, infelizmente, não deixaram no lugar. Aqui provavelmente é a mesma situação, os indígenas que subiam do litoral e os indígenas que desciam do sertão. Eles se encontravam num lugar aqui, onde se comerciava e tal, mas porque sabe que a mesa troca por peixes que produzem do Planalto. Então aqui você troca em lutas e tudo isso. Né? Então aqui provavelmente deve ter muitos sítios arqueológicos indígenas que ainda não estão descobertos. Como deve ter muitos sítios relacionados à memória da escravidão ainda não descobertos. Né? Então ainda tem muito a ser feito. Tá? Tem que dizer o seguinte, quando a gente fez o Patrimônio Cultural em Paraty, uma das dificuldades que a gente teve foi incluir o caminho do ouro no dossiê. Por quê? Porque esse caminho é muito antigo. É muito mais antigo do que Paraty, muito mais antigo do que Taubaté, muito mais antigo do que Cunha, muito mais antigo do que tudo isso. Esse caminho pertence à história do povoamento das Américas. Tá? Então a Unesco fala, uma coisa tem nada a ver com a outra. Por que não faz logo a proteção de toda a rota, de Paraty, passando por Cunha, passando por Taubaté, Piratuã, tal, com esse ramo que vai para Paraty e Guetá, e vai chegar pelo Preto e até Cuiabá, porque não proteger toda essa rota. Então acho que esse trabalho do Caminho do Ouro Paulista é o início da proteção dessa rota fundamental para a gente entender o Brasil, ou o que fez o Brasil nessa relação entre Sudeste e Centro-Oeste. Então, em termos de patrimônio é muito importante, muito relevante. Então, eu acho que aqui deve ter as fazendas, Fazenda Santana, muita coisa. Você pega todo o ciclo da história das Américas, passa por aqui. Todos os ciclos econômicos, a questão da própria história política, do seu 32. Então você tem toda uma história que se desenvolve nesse eixo aqui. Tá? Taubaté, com a conferência também lá da Taubaté, República de Café com Leite. Então tem todo coisa que seria, durante muito tempo, a região mais importante do Brasil, ainda é a região mais importante do Brasil. Se você pensar que esse caminho, ele encontrava o caminho geral do sertão, que ligava São Paulo a Lorena, de Lorena você passava o caminho do Baú, chegava em Minas, você passava o Mato da Então, esse caminho é extremamente importante para entender o Brasil. Eu acho que isso tem que ficar claro, que a gente está trabalhando aqui em patrimônio nacional, mesmo não reconhecido no patrimônio nacional. Tá? Bom, para que serve além disso? Além de, claro, conhecimento,
Para que serve patrimônio cultural? É uma questão que até os meninos uma vez estavam dando uma palestra lá em Guaratinguetá, e aquele terrível pergunta de aluno: para que serve o patrimônio cultural se vocês deixam cair? Vocês protegem e deixam cair. Para que isso? Aí você fica pensando: por que isso? É que você tem várias maneiras de ver o mundo. Tem que entender que a história da humanidade ela não é uma coisa linear. A ideia de humanidade andando aos poucos. A própria ideia de humanidade é uma coisa que é bem recente. Se você perguntar para um grego antigo o que é a humanidade, somos nós gregos, o resto são bárbaros. Se você perguntar para um indígena aqui o que é a humanidade, somos nós, verdadeiros homens, os outros são bárbaros. Isso é diferente do mundo até hoje, a gente está vendo agora, né? Então, a ideia de humanidade, ser pertencente ao gênero humano, é uma coisa muito recente e tem tudo a ver com o patrimônio cultural. O patrimônio cultural, ele faz com que a pessoa... Eu estou aqui, eu vejo aquela casa, ou eu vejo essa casa mesmo, eu vejo aquela casa mais antiga. O que eu estou vendo ali? Estou vendo uma casa. Estou vendo presente. Eu estou hoje olhando para a casa. Esse hoje, amanhã é outro. Acabou. Se aquela casa acabar, é de um outro momento. Então ele diz: puxa vida, a casa que estava aqui acabou. Mas é um outro presente. O que o patrimônio cultural nos faz ver? Que aquela memória faz parte da sua constituição como pessoa. Porque a gente mesmo é tempo, a gente mesmo é 90% de memória. A gente não é eterno presente que se repete constantemente. A gente é um conjunto de referências culturais e de memórias que nos constituem como seres humanos. Então, quando eu falo outras maneiras de ver o mundo, eu sempre repito isso: se eu olhar essa parede, é uma parede. Se eu olhar essa parede, ela é feita. Tem gente que construiu essa parede. Tem pedreiros, tem tal, tudo mais. Eu estou vendo isso aqui como agora. Eu entendo perfeitamente quem fez. Meu amigo pedreiro, meu amigo não sei. Você olha aquela casa, ela foi feita. Tá? Mas foi feita por quem? Por pessoas iguais a gente, de um outro tempo. Se eu olho uma gravura rupestre, que as gravuras em pedra, um desenho na pedra, uma lança paleolítica, assim, uma lança de pedra do indígena, o que eu vejo aqui? Eu posso chegar e dizer: uma lança, que legal. Eu posso ver o indígena que fez aquela lança, a pessoa que guardou, a natureza que protegeu, e nesse tempo todo, pessoas como eu fazendo coisas como eu faria naquela época. E daqui a 100 anos, o nosso presente vai ser memória de alguém. Sabe? Eu até olhei esse calçadista, uma vez eu fui dar uma palestra para um grupo de adolescentes e disse: o que eu falo? A pessoa dizia assim: puxa vida, eu eterno presente. Nós fazemos hoje, amanhã fazemos outra coisa, outra coisa, outra coisa. Aí eu falei: você está usando uma calça jeans. Uma calça jeans? Por que você vai jeans? De onde vem esse tecido? Por que ele está associado aos cowboys? Porque tudo tem história. Você está usando o tempo. A sua calça, isso aqui é denim, né? Denim. A cidade de Denim, que é feita na França, por marinheiros franceses. Ela é azul porque o Lévi-Strauss queria quebrar a concorrência dos outros, fazer oferecer algodão. Tem toda uma história. Ela é rasgada. Não, nem tanto, mas ele é mais rasgado, que lembra um momento dos anos 60. Por que a gente rasga a calça? Porque as pessoas compram, pagam dinheiro para uma calça furada. Quem é mais velho que eu sabe que a gente queria furar a calça a propósito do que seguia, porque a calça era muito boa, né? Ficar raspando para ficar parecido com aquele movimento cultural VIP. Então vocês estão perdendo memória. Agora você pode olhar assim: uma calça, uma parede, uma cadeira. Essa cadeira de desenho está no museu. Mas está no museu não porque ela seja uma cadeira diferente. Não, porque é uma cadeira onde alguém sentou. O museu
da Isabel. Por que é importante o museu? Porque alguém viveu aquilo. Então você conhece e reconhecer a vida fora de você. Mas como você conhece a vida fora de você? Pela sua própria vida, pela sua própria experiência. Eu vejo o outro porque eu sei que eu sou. Então vou me colocar no lugar do outro sendo eu mesmo. Então se estabelece essa continuidade de pertencimento a uma humanidade. Então o destino do patrimônio cultural é tornar os espaços humanos. Tá? Porque a gente realmente não tem ideia, todos são diferentes. Falou, até o silêncio, todos são diferentes. Como é que se conhece o mundo? Através da nossa exteriorização, através do nosso passado, através do que foi feito, através da presença da humanidade nos lugares. Quando você olhar o caminho do ouro aqui, você vai ver o seguinte: quantas pessoas passaram por ali? Fazer uma trilha no mato para passar a moto, volta por e acabar com tudo. Que é o mesmo Isabel. Né? Mas não, porque ali foi trilhado. E quando destruímos as vidas que passaram por ali. Isso é importante, não fazer. Porque aquelas vidas que passaram por ali, ele tem a sua vida, porque é a sua paisagem, é o que você olha desde que nasceu. É como se você pegasse o seu meio e destruísse. Né? E você não pode, porque quando alguém vem de fora, ele vai ter o seu meio. Se ele tem significado para você, o de fora menos ainda. O de fora vai chegar e vai dizer: olha, estou chegando na cidade de Cunha. Ninguém liga para ela, passa fazer o que quiser. Porque é uma cidade onde cada pessoa faz o que quiser. Ela não pertence a ninguém. Pertence a cada um separadamente. É como se fosse um grande prédio de quartos, um bota a janela rosa, uma janela verde, mármore. E quando você olhar, será aquela coisa destruída que não pertence a ninguém. Para que ela possa pertencer a cada um, ela tem que pertencer a todos. É isso que o patrimônio cultural te diz. Tudo tem história. Tudo é tempo. E nós somos tempo, nós somos coração. Uma vez eu estava nas Amazonas, às vezes é difícil entender, mas eu estava na Amazônia, no sítio arqueológico. Lá sempre tem sítio arqueológico em todo lugar. E tem muitas comunidades ribeirinhas que vêm dos soldados da borracha do século XIX, né, final do século XIX, e depois da segunda leva da Grande Guerra. E a gente está preocupado com os ribeirinhos destruírem o sítio arqueológico. E os arqueólogos chegaram e falaram assim: gente, você não pode destruir o sítio arqueológico, seus antecessores, antepassados. Você conhecido por história sabe que aquele sítio arqueológico é indígena, tinha uns 800 anos, mais ou menos, mais um pouquinho, era do século IX. É só que veio que o ribeirinho que eu cortava, estou cultivando minha terra, estou vendendo esse produto para turismo e tal. Aí eu cheguei lá e falei: olha, vocês falam, não, é indígena. Eles falam: indígena está fora, eu estou fora. Eu cheguei aqui sem soldado da borracha, meu avô veio quem passava fome e lutava contra os indígenas, mas isso é grave. Aí eu cheguei: não, vejam só o que vocês estão fazendo. Vocês estão fazendo com os outros daquilo que foram vocês daqui a 100, 200 anos. Com seus cemitérios, com suas memórias, com suas vidas, com o seu passado, com o seu presente, com tudo. E eles passaram a proteger. Eles passaram a deixar de ver ali um desconhecido para ver um conhecido. Esse conhecido é um reflexo do humano que você é. É por isso que eles preservam. Né? Eu acho que é mais ou menos por aí. Eu acho importante a gente pensar em patrimônio cultural não como objeto perdido no espaço do tempo, ao contrário do objeto em si, do tempo. E quando se insere o tempo tem memória, ele te fala também, ele fala de si e fala das vidas que passam por ali. E você pode conversar com ele. Aí você conversa com ele, você não destrói o seu parceiro. Não fica sozinho, né? Você destrói o patrimônio cultural, você escolhe a solidão. E a solidão nos leva à destruição. É isso. Então, assim, eu acho que esse caminho, esse caminho do ouro, lembrando, a gente trabalhou muito com o sistema cultural. O caminho do ouro, ele é um caminho, ele é um bem. Ele vai nos levar diretamente ao tropeirismo, por exemplo. Porque o caminho do ouro, ele está chamando de caminho tropeiro. Rapidamente, já no século XVIII. Tá? Quando a gente pensa assim, em Lorena, não sei o que, vai ter a memória do tropeirismo muito rico, a cavalaria de São Gonçalo, Pedro Vera.
Eu me lembro em Paraty, só lembrando que chegava as mulas, todas enfeitadas, os tropeiros, a estrada dos tropeiros, aqui vai levar a direção do tropeiro, porque é um novo ciclo que ele vai desenvolver, tem que desenvolver. Vai entender a paisagem como um sistema, ela vai saindo de um caminho, talvez de megafauna, passando por um caminho indígena, passando por um caminho de penetração, depois passando por um caminho do ouro, pelo caminho do tropeiro. E isso estabelece esse ciclo de tempo onde a